Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Estamos então indo para o último capítulo desta carta, concluindo a exposição, muito embora ainda eu farei várias exposições desse capítulo 6. E estamos na passagem que fala sobre o lar cristão, como diz aqui o título dado pelos tradutores, filhos e pais. Vamos ler os versos 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. Efésios, qual é o título da carta aos Efésios que nós demos aqui para essa série de exposição, né? Todas as bênçãos. E por que todas as bênçãos? Porque lá no comecinho, no versículo 3, ele disse isso: bendito o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Isso inclui todo o pacote da nossa vida com Ele, toda a nossa relação com Deus, que começa muito antes de nós nos convertermos. Em algum momento, na nossa história, da nossa vida, nossos olhos espirituais foram abertos, nossos ouvidos espirituais foram abertos, nós ouvimos a palavra, nós cremos no Evangelho, nascemos de novo e passamos a viver como filhos de Deus. Mas a nossa história com Deus não começou ali. Nem sequer começou quando a gente nasceu aqui nesse mundo, sei lá, 30, 40, 50, 100 anos atrás. Tem gente que está hoje em dia passando dos 100 com alguma facilidade. Na verdade, começou antes da fundação do mundo, quando Deus, na eternidade, nos amou, nos escolheu, ele diz, nos predestinou para Ele. Essa bênção, essa vida abençoada, o ser abençoado, o receber todas as bênçãos de Deus, portanto, tem a ver com toda a nossa história com Ele, da criação à consumação, antes da criação mesmo do mundo, quando Deus começou a se dispor a nos tratar como filhos. Aliás, é exatamente essa expressão que Paulo usou lá no início, no capítulo 1, dizendo, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, para sermos filhos dEle, da família dEle. E para isso Deus resgatou a sua família, resgatou a sua igreja, enviou o legítimo Filho, Jesus Cristo, a fim de que pudesse assim nos resgatar dos nossos pecados, nos dar a vida eterna. Então, num primeiro momento parece que as bênçãos estão mais no passado, São as coisas grandiosas que Deus já fez por nós lá no passado, antes da fundação do mundo. Quando Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Mas a verdade é que a bênção não para. As bênçãos não acabam. É uma multidão de bênçãos. E continua ao longo de toda a nossa vida cristã. E claro, se consumará, nós receberemos a plena bênção no mundo vindouro, no novo céu, na nova terra. Aqui, neste momento, aqui nesta hora da nossa vida, na nossa história, mesmo em meio a muitas situações ruins que nós enfrentamos, ainda assim nós devemos nos ver como abençoados, como pessoas abençoadas por Deus. Sabe, Paulo aqui começou, num certo momento da sua carta, a dizer o que nós temos que fazer. Ele demorou para fazer isso, vocês lembram, Ele demorou para começar a dizer, então, gente, olha, o certo é isso, vivam desta maneira. Porque, como eu disse, ele quis antes fundamentar exaustivamente para todos nós tudo que Deus já nos deu, para que nós pudéssemos entender que qualquer coisa que nós possamos fazer para Ele, depois disso,
é por gratidão e não por mera obrigação. É porque ficamos tão maravilhados diante de tudo que Ele nos deu e proporcionou para nós, que agora fazer essas coisas que por vezes parecem tão difíceis, na verdade se torna fácil. Ou deveria, se tornar fácil. É apenas uma questão de comparar o bem maior já recebido pelo bem pequeno que nós temos que fazer agora no nosso dia a dia. Por isso ele começou a falar sobre os relacionamentos, então, no capítulo 5, e dizendo que não há razão, não há motivo para os crentes brigarem entre si, discutirem, ficarem irados uns com os outros, por questões insignificantes muitas vezes, levando em consideração a grandeza dos dons, das bênçãos que todos receberam. Ele passou a falar que nós temos que ser diferentes do mundo, até porque nós não somos mais do mundo, nós não estamos mais lá espiritualmente, estamos lá fisicamente, mas agora nós somos cidadãos de uma nova pátria, que é o mundo vindouro, que é o novo céu e a nova terra, que é a nossa capital não é aqui neste mundo, a nossa capital é a Nova Jerusalém, que não é uma cidade literal, é muito mais do que isso, representa o relacionamento, a grandeza do relacionamento de Deus com a sua igreja, com a sua noiva, com o seu povo. E por isso, as dificuldades que nós enfrentamos aqui neste mundo, elas têm que ir, perdendo a importância para nós. Mas não só as dificuldades, também os prazeres, também as ofertas desejáveis que esse mundo nos faz. Tudo isso precisa ir diminuindo de importância para nós. Não é uma questão de virar, alguém agora uma pedra de gelo, que não tem mais qualquer sentimento, ou não tem mais qualquer desejo por coisa alguma desta vida. Não é esse o ponto. É apenas uma questão de colocar em ordem as prioridades. Aquilo que vem antes, aquilo que vem primeiro, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais prazeroso. Para que as demais coisas fiquem aí no seu devido lugar. E mesmo quando Paulo entra aqui na questão da família, também isso tem a ordem apropriada, também isso tem o seu devido lugar. Como eu disse na última pregação, sobre a questão do casamento, as pessoas dizem, o mundo não gosta mais de casamento. Mentira, o mundo adora casamento. O mundo adora a festa de casamento, o mundo gosta dessas coisas. E as pessoas gostam tanto de casar que elas casam 2, 3, 4, 5 vezes. Então, não é verdade que o mundo não gosta dessas coisas. O mundo gosta. E por que gosta? Porque para o mundo, essas coisas são as coisas que dão significado, sentido e propósito. Entrando aqui na questão de pais e filhos, é a mesma coisa. Se fala hoje em dia que as pessoas não querem mais ter filhos, não é verdade. Elas não querem ter muitos filhos, mas elas sempre querem ter filhos. A maioria quer ter filhos. E muitas pessoas, inclusive, se não podem ter filhos, elas passam boa parte da vida tentando adotar um filho. E não tem nada de errado com isso. O que está errado é que as pessoas querem ter filhos como um modo de se satisfazer, como um modo de encontrar sentido, significado, propósito, alegria. Porque parece, e é assim que funciona no mundo mesmo, os casais, principalmente aqueles que não podem ter filhos, muitos vêm desta maneira e dizem, olha, se não tivermos filhos, nós não seremos felizes. Mas o que é que nos faz feliz? Onde está a felicidade do cristão? Está em Deus. E só em Deus. Está em Jesus Cristo.
De modo que, se alguém tem a sua felicidade centrada em Jesus Cristo, se tiver filhos, vai ser uma grande bênção. Se não tiver filhos, não vai ser infeliz. Porque se a felicidade do cristão depender de ter alguma coisa que não seja Deus, algo está errado. Biblicamente, isso está errado. É a ordem das prioridades. É o que vem primeiro. Porque os cristãos verdadeiros, eles aprenderam o que é prioridade, o que vem primeiro. Hoje, irmãos, existe assim um debate, né? Mesmo dentro da igreja. As igrejas sempre elas estão, né? Eu sempre falo que os cristãos às vezes não têm muito o que fazer, em vez de evangelizar, eles não fazem muito isso, então eles ficam tentando encontrar coisa para criar problema, para criar dificuldades e lutas uns com os outros. E essa questão de ter filhos é, sim, uma discussão cada vez maior dentro das igrejas. Muitas pessoas apregoam que hoje em dia não se pode, por exemplo, usar nenhum tipo de contraceptivo, porque isso seria um pecado, seria uma falha. Seria necessário, então, voltar ao estilo veterotestamentário, ter 20 filhos, 15 filhos, 10 filhos. E quanto mais filhos, melhor. Será que realmente essa expressão, quanto mais filhos, melhor, à luz do Novo Testamento, ela é uma lei? Ela é algo correto mesmo? Ou será que nós não entendemos muito bem o progresso da revelação? Eu pessoalmente, sim, gostaria de ter tido mais filhos. Deus não deu. Eu estou muito satisfeito com o que Ele deu. E se não tivesse dado nenhum, eu estaria igualmente satisfeito. Porque a nossa satisfação não pode estar em ter 1, 2, 3, 5, 20 filhos. Mas em estar debaixo da vontade de Deus, de agradar ao Senhor. Entendendo isso, lembremos que a ordem para crescer e multiplicar-se e encher a terra era da velha aliança, não da nova. Era da velha aliança porque era na velha aliança que isso era necessário. Afinal de contas, Deus criou Adão e Eva e se eles não tivessem muitos filhos, a coisa não ia para frente. Depois de um tempo do dilúvio, com Noé e sua família, novamente, havia necessidade disso. Outra vez, nos dias das tribos, quando se precisava povoar a terra, quando se precisava ter a distribuição da terra. Israel tinha leis tão rígidas para isso, que praticamente não casar era proibido. E não ter filhos era quase que proibido também. Em algumas situações era, porque vejam, vocês se lembram da lei do levirato? O que era a lei do levirato? Então, até recentemente, nós tivemos uma exposição aqui falando sobre isso, né? Marido morre, sem deixar filhos. O irmão tinha que casar com a viúva. E tinha que ter filhos com ela. Para que o irmão morto tivesse seu nome garantido, assegurado para o futuro. A gente não pratica mais a lei do levirato. Por que não praticamos mais? Primeiro porque ia dar confusão nas casas, né? Segundo porque não faz mais sentido. Não é mais necessário. Não estamos mais numa teocracia dividida em tribos, onde o modo de expansão era quase que exclusivamente por geração de filhos. Algo muda substancialmente no Novo Testamento. Deus continua querendo filhos, mas agora não só de sangue. Não só filhos do relacionamento entre um homem e uma mulher, mas filhos espirituais. O modo de expansão da igreja do Novo Testamento é prioritariamente vão e façam filhos, mas não aqueles. Vão
e façam discípulos de todas as nações. A ordem não é: vão e gerem muitas crianças dentro da casa de vocês. Esse não é o método de crescimento da igreja do Novo Testamento. Ela até pode crescer assim, ela até é útil que cresça desta maneira, é importante sim, mas não é exclusivo, e nem é o principal, porque se fosse assim, a igreja nunca alcançaria as nações, a igreja nunca alcançaria os confins da terra. Eu posso dizer que no Novo Testamento, Deus está mais interessado na geração de filhos espirituais do que na geração de filhos naturais. E a razão principal, meus irmãos, é que gerar filhos para Deus nunca foi uma questão de satisfazer as necessidades do casal. Nunca foi esse o ponto principal, pelo qual Deus queria, sim, que em Israel as famílias tivessem muitos filhos. O ponto principal nunca foi para que o casal se sentisse feliz e mais completo. Nunca foi para que pudesse ter e dar carinho, embora essas coisas sejam muito boas. O motivo principal sempre foi missão. A missão, nós, os homens, querem ter filhos porque estão preocupados em se autossatisfazerem. A preocupação da Bíblia nunca foi essa. Sempre foi expansão. A preocupação sempre foi para que o propósito de Deus, para que o plano de Deus se expanda, para que a salvação se expanda. E assim Israel tinha que se multiplicar. E assim a igreja tem que se multiplicar. Mais por filhos espirituais do que por filhos naturais. Embora sim, os naturais também são excelentes para isso. Não é uma questão de eu preciso ter filhos para me sentir pleno. Porque vejam, quando você gera um filho espiritual, quando você leva alguém, como diz Paulo, né? Paulo diz, eu aqui com vocês Gálatas, estou outra vez sentindo as dores de parto. Você sabia que é só nesse momento que os homens também sentem dores de parto? Ah, sim. Nós não ficamos fora disso não. Dizem que a única dor que os homens não sentem é a dor de parto. Não é verdade. Nós também podemos sentir dores de parto. Só que não, claro, aquelas. Paulo disse, eu estou outra vez sentindo dores de parto por causa de vocês, meus filhos da Galácia, lá da região da Galácia. E o motivo era porque, claro, ele estava ali tentando trazê-los de volta ao centro, de volta ao Evangelho, estavam se desviando do Evangelho. Ninguém quer ter filhos espirituais para se sentir bem. Ou você tem esse sentimento, estou tão depressivo, estou tão para baixo, minha vida está tão sem graça, acho que vou evangelizar alguém. Para ver se, vou gerar um filho, para ver se essa pessoa vai gostar de mim, vou evangelizá-la, ela vai dizer assim, olha que legal, agora eu sou seu filho na fé, que bom, agora nós vamos, um satisfazer o outro. Não é para isso. Evangelização, gerar filhos espirituais, é uma tarefa totalmente abnegada. Quem está pregando o Evangelho para outra pessoa, para que ela nasça de novo, só está preocupado com uma coisa, com a salvação daquela pessoa. Para que ela não passe a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre. Para que ela possa experimentar a vida eterna com Deus.
É um ato puro e exclusivo de amor. Por isso, meus irmãos, agora eu falei agora há pouco, de adoção. Deus nos adotou. Nós não éramos filhos legítimos. Portanto, a adoção é algo espetacular, maravilhoso. Adotar filhos, agora sim, para morar na mesma casa. Mas por que foi mesmo que Deus nos adotou? Porque estava tristinho lá no céu, dizendo assim: minha vida é tão sem graça, eu aqui no céu, dono de tudo, estou precisando adotar uns filhos aí para ver se eles me alegram, para ver se eles me complementam. Foi para isso? Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Ele não nos adotou para que nós o completássemos de alguma forma. Ele nos adotou para quê? Para dar, para compartilhar, para nos abençoar todas as bênçãos, porque somos filhos de Deus. Se você pensa em adotar alguém, um filho, uma criança, não pode ser para que você fique mais feliz, alegre, satisfaça, e as pessoas não olhem e digam assim: não teve filhos, pobrezinhos. Está tudo errado. Está errado quem pensa assim, impõe sobre os outros esse pensamento errado, ímpio. Está errado quem vai fazer também só por esta razão, por esse motivo. Adote, pensando como Deus, em missão, em expansão, em compartilhar, em se doar. E também nesse sentido, é válido se quiser ter muitos filhos. Se alguém quiser ter 10 filhos e criá-los para a glória de Deus, glória a Deus por isso. Nunca imponha esse padrão sobre os outros. É o seu padrão, e é um ótimo padrão para você. Nunca tente impor para os outros, porque Deus dá a cada um aquilo que é próprio, aquilo que é possível. O único padrão que Deus quer impor a todos nós é: gerem filhos na fé. Gerem filhos na fé. Esse padrão Deus quer para todos nós. Dito isso, vamos ver o que Paulo tem a dizer agora sobre filhos e pais mesmo, incluindo essa questão, de dentro da casa, dos relacionamentos internos. Então Paulo é econômico em palavras aqui, A gente esperava um pouco mais. Ele falou muito sobre marido e mulher, Aliás, falou muito mais sobre o marido. Parece até que ficou meio fácil para a mulher aqui, Em certo momento. A submissão é ruim, é difícil. Mas o que Deus pediu aos maridos aqui parece ser mais difícil ainda. Mas quando chega aqui na vez dos filhos e dos pais, ele é tão resumido, tão sucinto, Talvez porque também o Senhor entende que essa é uma relação que não é para ser complicada. Quanto tempo se gasta no mundo aí fora só falando sobre isso? Quanta conversa fiada, quanta teoria. Se a gente for pensar só nas teorias educacionais que existem hoje no mundo, dá para passar a vida inteira estudando essas coisas. E, curiosamente, o mundo não melhora por causa disso. Para Deus a coisa é simples, é direta. E aqui sim nós temos essas ordens diretas de Deus mais uma vez. Para os filhos, Ele manda que eles façam 2 coisas por 2 motivos. E para os pais, Ele diz para eles não fazerem uma coisa, mas fazerem outras 2.
O que são essas coisas? Então, começa aqui o capítulo 6, verso 1, dizendo: filhos, obedecei. Obedecei a vossos pais no Senhor. E aí o motivo, e novamente ele diz: honra a teu pai e tua mãe. E aqui vejam, pais aqui é pai e mãe, são os progenitores. A palavra grega pais aqui na verdade é isso, progenitores, porque inclui os pais e as mães. Notem que as mulheres aqui um pouco antes, elas não foram colocadas em pé de igualdade dentro da casa com relação à autoridade. O Senhor disse: as mulheres sejam submissas. Mas as mulheres não são tratadas como filhas. A posição das mulheres dentro da casa não é de filhas. Elas também devem ser obedecidas. Ou seja, os filhos precisam obedecer pai e mãe. Há uma hierarquia. E essa hierarquia é pai, mãe, filhos. Marido, mulher, filhos. A mulher submissa ao marido, o marido submisso a Cristo. Os filhos submissos à mulher, ao pai, a Cristo. Por isso a expressão é no Senhor. Essa palavrinha aqui, né, ela passa batida algumas vezes, mas ela faz toda a diferença. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Porque não é obediência cega. Não é uma questão de, sim senhor, cumprir ordens o tempo todo. É uma questão de obedecer no Senhor. Ou seja, antes de obedecer aos pais, os filhos obedecem ao Senhor. O Senhor sempre vem primeiro, em todas as instâncias. E não é diferente aqui. Um pai não impõe a sua autoridade sobre os filhos baseado na sua própria autoridade. É sempre no Senhor. Então também, quando se fala de obedecer a vossos pais no Senhor, os limites já estão estabelecidos. Se alguma coisa que um pai pede para um filho, o Senhor não pediria, o filho não está obrigado a fazer. Não está obrigado a obedecer. Se alguma coisa um pai exige do seu filho que contraria o que Deus quer, os filhos não têm a obrigação de obedecer. Nesses casos, inclusive, eles têm a obrigação de desobedecer. Vocês se lembram? O Senhor Jesus disse: você não pode amar mais o seu pai e a sua mãe do que a Deus. Então, se você tiver que escolher entre um e outro, Deus será a escolha. E muitos de nós talvez tiveram que fazer isso em algum momento da vida. Os pais, certamente, alguns pais não queriam que os filhos se tornassem crentes, se tornassem cristãos. E os filhos tiveram que desobedecer. É a desobediência abençoadora. Porque é obedecer à autoridade maior. A gente sempre tem que estar preocupado com a autoridade maior. Existe uma cadeia de autoridade, uma hierarquia de autoridade, mas é o chefe último que conta, em última instância. E esse sempre é Jesus Cristo. Contudo, quando os pais pedem coisas a seus filhos, que não contrariam o que o Senhor quer, os filhos têm a obrigação de obedecer. E aqui, Paulo diz o motivo. O primeiro motivo eu posso dizer que é um motivo puramente jurídico, espiritual. Porque é justo. Não há nada mais justo do que filhos obedecerem seus pais, quando seus pais não estão pedindo algo que contraria a vontade de Deus. É justo porque é a ordem correta das coisas. Irmãos, nós temos que ser honestos. Nas casas hoje em dia, quem manda são os filhos.
Na maior parte das casas. São os filhos que mandam. Eles mandam porque eles... Vejam, muitos de nós, pais, tivemos pais muito bravos, exagerados mesmo, e que muitas vezes impunham sua autoridade não pela Bíblia, mas pela força. E, consequentemente, muitos pais atuais, por essa experiência ruim que tiveram com os seus pais, não querem repetir isso com os filhos, mas acabam fazendo o quê? Acabam indo para o outro lado, para a posição extrema e contrária. E são dominados pelos filhos. Quantas vezes nós estivemos em cenas assim em supermercados? Está lá a mãe com o carrinho na mão, empurrando, está lá o filho gritando, berrando, me dá tal coisa, me dá tal coisa. E quase sempre, no final da história, nós vemos quem vence. O berro, o choro. Claro, essa pode ser uma situação um pouco extremada, mas dentro de casa, muitas vezes, isso é assim também. Os pais não querem ver os filhos chorar, não querem que eles se sintam mal por alguma razão, trazem seus próprios traumas do passado e não agem como pais. Veja, o pecado está ligado ao coração da criança, isso é um ensinamento bíblico. E é claro que o pecado vai encontrar os caminhos para se manifestar, para se expressar. E as crianças são mais inteligentes do que nós pensamos, a gente subestima as crianças. Elas são muito mais espertas e inteligentes do que nós pensamos. Elas veem onde estão as fraquezas dos pais. Talvez elas não enxerguem, não entendam isso, fazendo assim um artigo científico sobre isso, escrevendo os motivos, as razões. É uma coisa mais tácita, é uma coisa mais intuitiva, mas elas percebem. Não é à toa que, se numa casa um é mais mole do que o outro, óbvio, né? Onde elas vão? E frequentemente vão colocar o pai contra a mãe contra o pai, para obter o que elas desejam. Não farão isso necessariamente porque são ímpias, perversas. Farão isso porque aprenderam que esse é o caminho, que é assim que as coisas funcionam. Porque o pecado, a estultícia, está ligada ao coração da criança. Então Paulo aqui diz: o justo é que os filhos obedeçam. No Senhor, os dois pais, pai e mãe. Agora, a hierarquia é pai e mãe. Não pode inverter isso, mãe e pai. Seguindo aquilo que a Escritura estabelece, então, as coisas vão bem. É isso que a Bíblia diz aqui. Veja, o verso 2 fala honra. Não é só obediência, é honra também. E talvez aqui esteja a parte mais difícil. Porque às vezes os pais realmente magoam os filhos, às vezes eles magoam por erros deles, às vezes é porque os filhos erram. E a disciplina magoa. E tem pai muito ruim também nessa história. E tem mãe muito ruim também nessa história. E como é que fica nesse caso? Honrar. Um dia, os fariseus pegaram Jesus numa pegadinha, tentaram pegá-lo numa pegadinha. Porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer, e já falei várias vezes aqui, é uma questão espiritual. E aí disseram para Jesus: por que você transgride a tradição dos anciãos fazendo isso? Jesus então estava, acho que, muito bom humor naquele dia, e ele já entrou de sola neles.
e disse: vocês são preocupados com tradições, né? E quanto à lei? Interessa para vocês a lei? E vocês transgridem a lei de Deus, por causa de um costume que vocês estabeleceram, por causa de um jeitinho que vocês criaram, para não ajudar os seus pais. Você sabe, tinha aquele costume, era uma lei inclusive, mas adaptaram isso para as casas. O famoso corban, lembra o corban? O corban era assim, você consagrava alguma coisa ao Senhor, então você dizia, corban. Vamos usar essas cadeiras aqui só para o Senhor, corban. Então ninguém pode sentar nelas, porque elas estão consagradas ao Senhor. Acontece que aquelas pessoas diziam, bom, eu tenho um certo saldo bancário aqui, eu tenho uma conta bancária. Não tinha banco naquele dia, só uma ilustração. E eu tenho um certo dinheiro sobrando aqui, eu sei e tal. Eu sei também, pai e mãe, que vocês estão aí, né, morando numa casinha muito ruim e tal, etc. Mas eu não posso usar esse dinheiro para ajudá-los. Porque é corban. Esse dinheiro é consagrado ao Senhor. Algum dia eu vou usar isso aqui só para o Senhor. Só que esse dia nunca chegava, né? Mas vai ser para o Senhor. Jesus disse, vejam como vocês torcem a palavra de Deus. Vocês estão usando um mecanismo que não é para isso, era para outra coisa, para se auto-beneficiar e para não ajudar os seus pais. Esse não é o modo correto de honrar. Honrar significa dar o devido respeito. Mas outra vez, irmãos, isso é no Senhor. Porque se nós quisermos respeitar os nossos pais com base nas atitudes deles apenas, em alguns momentos nós talvez não façamos isso. Aqui um pouquinho mais para frente, Paulo vai falar, eu vou falar à noite sobre isso, né? Servos e senhores. Paulo diz, servos, mesmo que o senhor seja ruim, você tem que cumprir seu papel. Não é só se ele é bom. E por que você tem que fazer isso? Então, lembra da cadeia de autoridade, hierarquia. Porque, em última instância, você está fazendo isso para o Senhor. Talvez o seu pai, a sua mãe não mereçam que você os ajude. Talvez eles não tiveram boas atitudes ao longo da vida, talvez eles fizeram coisas muito erradas ao longo da vida, inclusive. Mas filhos têm o dever de honrar os seus pais. Porque isso é o que Deus manda fazer. E filhos não podem inventar desculpas para não fazer isso. A desculpa dos fariseus foi corban. A desculpa de muitos filhos é a mulher não deixa. Ou alguma outra coisa. Lembre-se, cadeia de autoridade. No topo está Deus. E é por Ele, e é para Ele que nós temos que fazer essas coisas. A razão, Paulo diz, e aí ele está apenas lembrando o que diz o decálogo, né? A lei de Moisés. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Havia um mandamento anterior com promessa, mas era uma promessa genérica. Aquela promessa de, eu sou o Senhor que faço misericórdia até 1000 gerações, ou eu faço juízo até a 3ª e 4ª geração. Mas aqui, Paulo diz, é o primeiro com promessa, porque é uma promessa para casa, uma promessa para o lar, é uma coisa muito específica. E a promessa é, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Veja, claro, a promessa está ligada ao processo judaico de expansão na terra. De alguma maneira, Paulo está adaptando isso para uma visão cristã também. Vejam, sempre que um filho obedecer ao Senhor, quer dizer que ele vai viver até os 100 anos? Isso será uma lei? Não. Não é isso que o texto está dizendo. Contudo, vejam, quando um filho obedece aquilo que os pais ensinam, o pai diz,
Não se meta com drogas. Não se meta com bebida. Não se meta no meio de confusão. Se o filho desobedece, ele encurta a sua vida. Encurta a sua vida por falta de sabedoria. Mas não é uma garantia absoluta de que com isso ele vai viver até 100 anos. Alguns ensinamentos bíblicos têm que ser vistos dentro desse campo, né, espiritual também. Porque, em última instância, o viver bem é o viver para sempre. E também é possível que uma pessoa viva muito tempo, mas mal. O texto diz, para que te vá bem. Para que a sua vida não seja um inferno, longa e terrível. Para que a sua vida seja boa. Obedecer aos pais e honrar aos pais traz embutida essa promessa, irmãos. Em última instância, o beneficiado é o filho. Curioso isso, né? Porque às vezes o filho pensa assim, eu não vou usar meu dinheirinho aqui para ajudar meus pais, como faziam os fariseus. Porque eu vou perder isso. Não vou poder usá-lo para mim. Mas nas contas bíblicas, não é assim que funciona. Nas contas bíblicas, o lucro é para o filho. Para que te vá bem. E para que seja de longa vida sobre a terra. Há uma promessa que até certo ponto é física aqui também, dentro dessas limitações que eu acabei de dizer, mas acima de tudo é uma promessa espiritual, vida longa e boa. E vida longa e boa é só o céu. Vida longa e boa, de fato, né, é só o céu. Agora a parte dos pais. Muito delicado aquilo que aqui a palavra de Deus nos diz. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. De alguma forma, Paulo parece perceber aqui que esse é o grande erro dos pais. Porque ele repete não só aqui, mas também na carta aos Colossenses, a mesma expressão. Um pouquinho modificada, é verdade, ele fala assim lá, pais, não irriteis os filhos de vocês. Parece, portanto, que há uma facilidade natural nos pais de irritar os filhos. De provocar, de criar ira neles. Veja, a tarefa principal dos pais seria de criá-los mansos. Mas quando os pais fazem o contrário, eles os criam bravos. E, meus irmãos e irmãs, isso é muito mais comum do que nós conseguimos ver. Porque muitas vezes as pessoas são ruins mesmo, são más mesmo, porque os pais as tornaram assim. O pecado está lá, óbvio. O diabo está ali também, nunca se afasta. Mas a verdade é que é dentro da casa, é dentro do lar, onde mais se modela mesmo a vida das pessoas. Bom, a nossa sociedade é uma clara consequência de como são as casas no nosso país. Só que nós pensamos às vezes que as casas dos crentes são diferentes e nem sempre elas são. Tem até aquela piadinha, né? Da mulher falando para o marido, vamos ficar só na igreja. Ou vice-versa. Por quê? O filho dizendo, pai, eu quero morar na igreja. Por quê, filho? Lá o senhor é tão bom, né? Tão respeitoso, é tão decente. E aqui em casa é só gritaria, é só confusão, é só problema.
Eu vou seguir aqui um comentarista que eu gosto bastante, e ele lista aqui seis maneiras. O comentarista chama-se William Hendrickson. Ele lista 6 maneiras pelas quais os pais irritam os filhos. A primeira é protecionismo. Claro, excesso. Os pais têm que proteger os filhos. É função deles proteger os filhos. Mas quando você protege demais, esse protecionismo vira dominação. E essa dominação, esse excesso, é uma das coisas que vai criando ira no coração dos filhos. Então, o excesso de protecionismo, e é claro que isso está dentro da igreja, porque lá no mundo quase não tem isso. Os pais largam mesmo os filhos. Mas dentro da igreja os pais costumam cuidar mais. Mas o cuidar não pode ultrapassar o limite. Porque os filhos precisam crescer, eles precisam eventualmente ser expostos a certas situações ou nunca saberão lidar com elas. Um segundo erro, especialmente aqui quando tem mais de um filho, né? Favoritismo. Isso na Bíblia o que mais deu confusão foi favoritismo. Quando um pai amava mais um filho do que outro. E tratar de maneira parcial os filhos. E às vezes os pais tratam um filho de uma forma parcial porque é o caçula, ou porque um teve uma enfermidade, o outro não teve, então há essa preocupação de cuidar mais, né, daquele que tem mais dificuldade, mais luta. Às vezes nem percebe que o outro vai ficando de escanteio, o outro vai ficando, né, jogado. Favoritismo cria ira no coração dos filhos. Terceiro, crítica. Excesso de crítica. Porque os pais, quando eles criticam os filhos, eles estão pensando que assim eles vão empurrá-los. Agora vai fazer o que é certo. Mas o excesso de crítica, em vez de estimular, desestimula. O tempo todo criticando o filho por alguma coisa que fez ou não fez. Cria ira. Essa ira vai ficando cada vez mais difícil de lidar. Em algum momento, o filho vai explodir. Também quando eles subestimam os filhos. Aquela história de, você não sabe fazer nada. Não, você não consegue. Não, deixa que eu faço, porque você não faz. Esse modo, muitas vezes, que os pais têm de agir com os filhos, acaba que poda. Não percebem que o filho precisa crescer, e que ele tem que ter direito a ter suas próprias ideias, e que ele não precisa ser uma cópia exata sua, até porque você não é grande coisa. Então, para que querer reproduzir mais uma cópia? Deixa ele ser melhor. Em quinto lugar, negligência. Temos vários casos bíblicos de negligência também. Davi negligenciou alguns dos seus filhos. Parece que Davi, em alguns momentos, ele fez isso por culpa. Porque ele se sentia culpado dos erros cometidos. E agora, é como se ele pensasse, mas eu que fiz tal coisa, como é que eu vou tratar dessa situação aqui dentro da minha casa?
Acontece que se nós só pudéssemos resolver problemas se nós tivermos sido bem-sucedidos naqueles mesmos problemas antes, a gente não vai resolver problema nenhum. Nós não resolvemos problemas com base só em experiências, mas com base naquilo que a palavra diz. Está aqui Paulo ensinando a criar filhos, nunca teve filhos. Alguém pode perguntar, Paulo, você não tem outra coisa para ensinar, não? Acho que filho não é o seu forte. Ele não ensina a criar filhos com base nas experiências. Ele ensina a criar filhos com base na palavra. Com base na verdade, com base na Escritura. E por isso, negligenciar os filhos. E a negligência muitas vezes está justamente por causa do egoísmo dos pais, porque eles estão tão preocupados com as coisas deles. Então os filhos ficam jogados. E em sexto lugar, aqui é crueldade mesmo. Porque não raro os pais confundem disciplina com crueldade. Existe crueldade no nosso coração. Talvez você não se ache uma pessoa cruel, você diz, não, cruel é aquele bandido lá que atira sangue frio. Irmãos, nós somos pecadores. Nenhum de nós já está 100% santificado. Tem crueldade sim dentro de nós. Ainda que a gente às vezes tente domar isso, mas às vezes escapa. Quando alguém disciplina o filho com crueldade, ele vai alcançar o oposto do que ele está buscando. Por isso a Bíblia diz que a disciplina tem que ser com amor. É a coisa mais difícil do mundo. Pega uma varinha, e você tem que exercer a disciplina com a varinha no filho. Eu estou te batendo com amor. Geralmente é com braveza mesmo. Afinal de contas, quebrou a xícara. E você está nervoso por causa da xícara. Afinal de contas, quebrou o celular. E você está nervoso porque você vai ter que pagar. Vai sair do seu bolso um outro celular. Então você disciplina, não porque você está pensando assim, meu filho precisa melhorar, precisa crescer, espiritualmente, moralmente, responsavelmente. Você disciplina porque você está bravo. Isso é crueldade. E a braveza e a crueldade jamais produzirão transformações. O amor, sim. O amor produz transformações. Sim, são os pais que estragam os filhos, na maior parte das vezes. E entender e assumir isso é o começo para mudar as coisas. Insistir no orgulho, dizer não, eu estou certo, é assim, só vai levar a uma situação: ira. Depois que você cria a ira no coração do filho, vai ser muito difícil tirar. E por isso, o texto diz: não criem ira nos seus filhos, mas criai-os. E aqui criai-os, a ideia é criar no todo. Até a palavra aqui dá a ideia de nutrir, alimentar. Sim, porque são os pais que alimentam os filhos. E faz isso desde pequenininho, A mãe pega lá a papinha. Aliás, primeiro ela dá o seio. Depois ela dá a papinha. Veja o cuidado que os pais têm para fazer isso. Só que depois eles dizem, agora se vira. Espiritualmente isso tem que ser feito assim.
Quando ele fala, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, é esse processo inteiro de alimentar o filho desde bebê. Eu acho tão bonito quando tem pais assim que são metódicos, né? Eles planejam exatamente qual vai ser o momento da refeição. Eu estou com 2 sobrinhas agora, gêmeas, bem pequenininhas. Eu admiro os pais. Eles têm uma agenda para dar a comida certa, na hora certa, o cuidado minucioso. Ainda bem que Deus não me deu gêmeos, porque acho que ia ser meio caótico. Agora vejam, esse cuidado que às vezes os pais têm com essa parte física, tem que ter também com a parte espiritual. Alimentar na disciplina, dar crescimento na disciplina. E disciplina aqui é a famosa palavrinha assim, que implica até castigos físicos. E a Bíblia está cheia de referências sobre isso, de que há momentos, há situações em que sim, os castigos físicos são necessários. Esse mundo hipócrita castiga fisicamente as pessoas o tempo todo, mas não quer que faça isso com as crianças. Então, só vai fazer quando é adulto. É claro que vai fazer muito mais quando é adulto se não faz quando é criança. É um mundo doido, invertido nos seus valores. A Escritura diz que os pais devem, sim, criar amorosamente na disciplina, que pode incluir, sim, castigos físicos. Com limites, é óbvio. E qual é o limite? É o amor. O amor põe os limites. A crueldade ultrapassa. Mas o amor sustenta os limites. Disciplina e admoestação. Então, disciplina aqui é a parte mais instrumental mesmo. Instrumentos para disciplinar. A admoestação é a parte verbal. É o estar constantemente admoestando. Admoestar não é xingar. Admoestar não é menosprezar. Admoestar não é subestimar. Admoestar é fazer crescer. E lembre-se que é fazer crescer no Senhor. Porque só o Senhor é quem pode dar esse crescimento verdadeiro. Irmãos, aqui todos nós somos pais de primeira viagem. A gente fala isso, né? Quando a pessoa tem o primeiro filho, fala, pai de primeira viagem. A verdade é que nós somos pais de primeira viagem até o fim da história. Por isso nós nunca devemos pensar assim, já sabemos tudo. Sempre temos que pensar, como é que melhoramos? Como é que melhoramos nessa sublime tarefa que Deus nos deu de ter e criar filhos? Vamos orar. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Pai Santo, amado Deus, te pedimos que Tu nos ajudes, ó Deus, a criar os Teus filhos. Todos são Teus. Até nós somos Teus filhos. Então, Senhor, como filhos Teus, nos ajude a criarmos os outros filhos Teus. E que nessa missão, Senhor Deus, não o façamos para nosso próprio deleite e recompensa, mas o façamos pelo senso de propósito, para a glória do Senhor, pela missão que o Senhor nos deu, quer seja de criar filhos dentro das nossas casas, quer seja de criar filhos lá fora, e quase sempre, se possível, fazer as duas coisas. Ajude-nos, ó Deus, nesta sublime tarefa que o Senhor mesmo relegou a nós, Teu povo, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.